Uma investigação exclusiva revela como agiu o piloto Sérgio Antônio Lopes, de 62 anos. Ele foi preso essa semana no aeroporto de Congonhas. À primeira vista, ele se mostrava prestativo, simpático, o cara que todos podiam confiar. Assim, Sérgio conseguia se aproximar de adultos e, em seguida, acessar as crianças. Primeiro oferecia presentes, dinheiro, mas ao sentir que podia ser descoberto, partia para as ameaças. Essa é a grande reportagem de hoje. Eu usava outras crianças para conseguir mais crianças. O que mais chocou a senhora de tudo que a senhora descobriu? O vídeo que eu vi dela sendo toda machucada. Monstruoso. Dá nojo. Ele é o líder de tudo isso. Um homem acostumado a cruzar os céus. Em seu último voo em liberdade. A prisão, a poucas horas da decolagem. Seu Sérgio, você tá com mandado de prisão, tá? Tudo dentro de um dos principais aeroportos do país. Estamos no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Foi aqui nas primeiras horas da última segunda-feira que o comandante Sérgio Antônio Lopes, de 62 anos, foi preso. Começava a revelação de sua face oculta, de sua vida paralela. Antes um piloto de uma das maiores companhias aéreas do país, agora apontado como mentor de uma rede de pedofilia. Como tudo isso ruiu? Quem é ele? Como é que a senhora estabelece o perfil do piloto Sérgio Lopes? Um cargo de autoridade, que as pessoas confiam no cargo. Ele tinha uma vida paralela. Ele se aproximava em períodos determinados de pessoas vulneráveis para obter vantagens sexuais. Ele não tinha uma personalidade, ele tinha várias personalidades. Como o Sérgio Lopes conseguiu se esconder por tanto tempo? Uma investigação exclusiva revela os tentáculos do esquema criminoso que pode ter cruzado oceanos. Abusos e a venda de conteúdos pornográficos com menores de idade. Você já sabe com alguém, né, não? Não sei. Ele se apresentava como um herói dos menos favorecidos. Como o piloto Sérgio Lopes manipulava as crianças e os pais? As famílias normalmente estavam precisando de dinheiro, de ajuda financeira. E aí ele se aproximava oferecendo presentes, demonstrando ser um grande amigo, uma pessoa que poderia ajudar. Muitas vezes ele se aproximava das mães, da avó, e depois chegavam nas meninas. Outras vezes ele pedia até mesmo para as próprias menores que ele já estava explorando para poder aliciarem colegas. No primeiro momento, que tipo de imagem o piloto Sérgio tinha para vocês? Nossa, como uma pessoa amigável, uma pessoa gentil, educada, né, que queria ajudar o próximo. O tio bonzinho, uma pessoa muito bem empregada. Conforme a gente foi investigando, a gente via ele era um funcionário excelente, exemplar. Mas para as vítimas, não passava de um saqueador de infâncias. O que mais impressiona a maneira dele de agir? A frieza, a crueldade, né, de implantar outras crianças que ele já abusa dentro da casa das vítimas, para ganhar a confiança da gente. O perigo veio para minha casa, para dentro da minha casa. Ele já chegava nas mulheres com toda a educação, gentileza, sutileza de um homem da idade dele, para depois ele ir para cima das crianças, manipular as crianças, que é o que ele fez, foi manipular as crianças. Ele era uma ovelha. E ao contrário disso, ele é um predador. Ele é perigoso. Uma pessoa bem empregada, uma pessoa acima de qualquer suspeita, cabelinho branco, você vê, o jeito parece ser um bom velhinho, olha, é um monstro, um monstro. Seus passos, suas ações, seus cúmplices. Como cada um aparece? O que a avó fazia exatamente? Fazia as netas meio que captar outras crianças para ele ter relação. Uma pessoa que trabalhava numa escola infantil de forma temporária,
onde as netas estudavam. E ela teve a possibilidade de explorar sexualmente das próprias netas. Ela recebia valores para autorizar que as netas fossem exploradas, que fossem abusadas sexualmente. Uma rede criminosa que contava quase sempre com um inimigo íntimo. Essa rede de pedofilia pode ser ainda maior na sua visão? É maior. Nós estamos pedindo agora a degravação do telefone dele. Vamos encontrar outras pessoas, outras ramificações. Ele não agia sozinho, ele tem um grupo atrás disso. Anos de abusos até ser denunciado. É noite em São Paulo. Um encontro com uma das principais personagens da descoberta da rede de pedofilia comandada pelo piloto Sérgio Antônio Lopes. Boa noite. Boa noite. Obrigado por ter vindo. Sabemos da sua importância em toda essa história. Obrigada. A senhora pode me contar tudo que a senhora observou? Posso sim. Vamos ver então? Por favor. Ela é mãe de uma adolescente hoje com 14 anos. Uma vítima do piloto Sérgio. Como é que a senhora conheceu o Sérgio Antônio Lopes? As minhas filhas estudavam na mesma escola que as netas da acusada. E essas netas começaram a frequentar a minha casa. A presença das meninas é cada vez mais frequente. A pequenininha falava que se sentia muito protegida comigo lá, porque eu não deixava elas saírem. Essas crianças ficaram comigo quase 4 meses. Antes, elas moravam com a avó e narravam uma rotina de abandono. Como a senhora tomou conhecimento da existência do piloto Sérgio Antônio Lopes? Porque eu tive um problema pessoal e as crianças, eu tive que pedir para as crianças irem embora da minha casa. Foi aí que tudo começou, porque eu cheguei para essas crianças e falei assim, olha, a tia tá com pouco dinheiro agora, né? Eu investi num negócio e vai me demorar um pouco, eu fiquei doente. E aí elas me viraram para mim e falaram, olha tia, eu tenho um tio. Foi aí que ele entrou, porque ele foi muito solícito comigo, me ofereceu dinheiro, me ofereceu ajuda. Ou seja, parecia a pessoa que a senhora estava precisando na sua vida. Ele viu a fragilidade no momento, né? E como é que a senhora percebeu que isso tudo era uma fachada? Quando eu vi a denúncia anônima. Do outro lado, as seguintes mensagens. Sua filha foi abusada sexualmente pelo Sérgio. Ele não é o tio das 2 meninas. A avó delas alicia crianças para o Sérgio. Sérgio é reincidente em molestar e abusar de crianças. No primeiro momento eu não acreditei. E aí eu pedi provas e passou uns dias a pessoa me mandou várias fotos e vídeos de várias crianças. Os vídeos continham cenas de crianças e adolescentes, cenas de nudez, cenas de posições sexuais e também cenas de sexo explícito. E é muito repugnante você ver uma criança sendo abusada, ver aquela cena de vulnerabilidade, um momento tão difícil da vítima e se transformando numa fantasia sexual. Isso é algo que é muito difícil de falar. E a senhora percebeu que ela tinha sido manipulada? Sim, aí eu percebi. Quando eu comecei a ter contato com ela e conversar com ela, e ela foi me explicando, nossa, aí meu coração... O que ela explicou para a senhora? Que ele estava chantageando ela com essas fotos. Ele chantageava ela, me ameaçando, né? Se contasse, iria me matar. Se contasse, ela iria ter problemas com a minha outra filha também, né? Então que ele machucaria minha outra filha também. A senhora percebeu que se tratava de um esquema que envolvia muitas crianças? Muitas crianças, exatamente. Ali eu vi que era pedofilia. A frequência era recorrente. As vítimas eram sempre chamadas, acionadas. Ele pedia sempre material de pornografia infantil. Existia ali uma troca recorrente. E exatamente o fato dele criar uma dependência fazia com que aquilo fosse rotineiro. A biomédica chega a ser procurada pelo piloto. Descreva essa mensagem.
Ele falou que se eu denunciasse ele no MP, que as fotos das minhas filhas seriam divulgadas e que eu teria problemas. Com as provas em mãos e com a ajuda de uma amiga, ela decide fazer a sua própria investigação. Aí eu comecei a tirar print das conversas, a olhar o celular da minha filha, descobri que ele tinha aberto uma conta para ela, conta bancária para ela, né? Então eu fiz tudo isso, eu fui juntando as provas, conversei com uma amiga minha, essa minha amiga me ajudou muito a gente a conseguir juntar essas provas. A gente rastreava as mídias, a gente tentava seguir até... Foi mais ou menos uns 6 a 7 meses que a gente tentou descobrir. Quando a gente viu que o negócio não era só com as 3 meninas e tinha mais gente envolvido, a gente viu que não era só algo assim, é só com essas crianças. Não, é uma rede. Descobrem um esconderijo. Um local que seria usado por Sérgio para abusar das vítimas e produzir vídeos. É quando montam o quebra-cabeça. É verdade que vocês tentaram denunciar, mas as pessoas não acreditavam? Sim, sim. Isso aconteceu muitas vezes? Surreal. Sim, é uma história surreal, né? Imagina só, 2 crianças, adolescentes, estão indo para sua casa, né? Para poder pegar sua filha como vítima. É uma história surreal. Né? Essas crianças são só vítimas. Né? Tanto mais vítimas ainda, porque foi vítima da avó e vítima dele. As pessoas não deram crédito para o que a gente estava falando. Quem não deu crédito? Os próprios familiares, nós tentamos através de pessoas que combatem esse tipo de coisa. A gente não obteve resposta. Era como assim, como que vocês vão denunciar uma pessoa como ele? E isso fez com que ele continuasse agindo? Exatamente. Então, isso é algo que a gente precisa expandir para alguém, alguém precisa nos ajudar. E aí eu levei o caso para o Ministério Público, e lá no Ministério Público levaram para a delegacia. Ela está hoje com 14 anos, mas na época começou quando ela tinha 11. Em outubro do ano passado, o caso chega ao núcleo de pedofilia da Polícia Civil. Faz exploração sexual infantil. A senhora diria que havia uma certa conivência de quem deveria proteger essas crianças? A investigação vai avançar quanto a isso, porque eu acredito que podem ter outras pessoas envolvidas que tinham conivência. Mas algumas mães não sabiam dessas vítimas específicas que já foram identificadas. Muitas mães não sabiam dos fatos. Tivemos que, inclusive, contar para algumas delas na delegacia o que estava acontecendo. Longe das cabines de avião, Sérgio mantinha uma vida confortável. Estamos em Guararema, interior de São Paulo. Sérgio morava em um condomínio de luxo. O local foi alvo de busca e apreensão. Onde os abusos eram cometidos? A maior parte dos abusos aconteciam em motéis. Existe informação de que alguns abusos aconteceram até mesmo dentro do carro. E principalmente quando ele vinha para poder trabalhar. Quando ele tinha voos, por exemplo, pela manhã, durante a madrugada, ele praticava os abusos, que também era um horário que as vítimas estavam menos vigiadas. O Sérgio demonstrava segurança de que não seria descoberto? Ele criava uma relação de confiança. Ele acreditava que nunca seria descoberto. As vítimas não teriam coragem de denunciar. Isso é muito comum em crimes sexuais. O pedófilo, ele é uma pessoa que tem uma obsessão por poder. A mente do pedófilo tem uma obsessão por controle. Ele quer, de alguma forma, viver uma sensação que ele consegue controlar a circunstância em todos os níveis. Você há de convir comigo que para essa mente problemática, a criança é um alvo mais vulnerável, é mais fácil. Então ele consegue vivenciar essa situação de poder e de abuso com mais facilidade. Além de Sérgio, a polícia prende a avó das 2 crianças, que teriam sido abusadas por Sérgio e se aproximado das filhas da biomédica. Vamos ver se a senhora está acreditada. Por quê? Por quê?
Já foi presa por tráfico de pessoas, prostituição infantil. Pô, que isso? Estupro vulnerável, certo? O que ela fazia? Batia nas crianças, deixava com fome. Isso daí foi apurado pela polícia, tá? Falava que se quisessem comer, teria que ir atrás de dinheiro para conseguir. Essa senhora que está presa, ela trabalhava numa escola. Aí você já toma como base. Será que não tem outras crianças nessa escola que ela conseguiu levar para ele? E qual era o interesse dela? Financeiro. Totalmente financeiro. Não tem pudor. Inescrupulosa, na minha opinião. Sem caráter. Ela demonstrou algum drama de consciência ao admitir isso? Não, ela nega todos os fatos e ela inclusive diz que não conhece o Sérgio. Uma de suas netas, hoje com 18 anos, teria sido agredida por Sérgio dias antes dele ser preso. Ela estava internada, ela tomou uma surra dele. Perto dali, a polícia prende essa mulher. Ela é mãe de uma outra adolescente de 14 anos, suspeita de vender conteúdos à filha em troca de dinheiro. Fizemos um mandado de busca na casa dela, apreendemos o aparelho celular e localizamos material de pornografia infantil. Mais precisamente, fotos das vítimas que já estavam na nossa investigação. Qual a extensão dos atos? Quantas são as suas vítimas? A gente acredita que pode ter pessoas de outros estados, exatamente pela possibilidade de mobilidade dele, que durante a semana estava em mais de um estado, por causa dos voos recorrentes. Tem conhecimento de quantas crianças terem sido abusadas por esse esquema? Nesse momento, temos identificadas 6 vítimas. Procurada, a advogada do piloto, Cláudia Polônia Barbosa, informou que as investigações seguem em segredo de justiça e que aguarda a finalização das investigações para se manifestar. Sérgio Antônio Lopes foi demitido após a prisão. Em nota, a companhia aérea esclarece que permanece à disposição das autoridades para colaborar com as investigações e repudia veementemente qualquer ação criminosa e atos que desrespeitem os seus valores, ética e código de conduta. Ele confessou, ele não esqueceu. Ele tem algum problema, nem a mulher dele sabia com quem ela dormia. Eu tive acesso a imagens bem pesadas. Isso foi o que mais doeu, foi o que mais me fez querer ter justiça, né? Não só pela minha filha, mas as outras crianças também, as coisas que eu vi das outras crianças também passando. Como que você vai imaginar que um senhor de idade daquele, que ele tem mais de 60 anos, piloto de avião, tio, né? Não tem lógica. Não tem como você desconfiar que é um pedófilo. Olha, nós apuramos que o que foi mostrado é apenas a ponta do iceberg de uma grande rede de pedofilia. Muitos detalhes ainda deverão ser revelados. Mas nós confiamos que a Polícia de São Paulo vai continuar fazendo um trabalho digno, ético, imparcial, daquilo que a sociedade espera.